Vamos lá para a página 40, que eu vou utilizar esse exemplo da página 40 para explicar as regras do silogismo. Quem quiser pegar um caderno aí para anotar, que esse, do jeito que eu coloquei aqui, não tem aí na apostila, assim, do jeito que eu coloquei aqui. Então, vocês podem pegar, tá? O caderno. Então, vamos lá, que hoje, antes de começar a matéria mesmo, eu quero frisar bem isso aqui com vocês. Repetindo, abram na página 40. Nós vamos trabalhar o exemplo que está aqui no topo da apostila. E eu vou esclarecer as regras do silogismo com vocês. Ok? Dá um ok para mim, por favor. Todo mundo ok, gente? Dá um ok para saber se está todo mundo. Ok. Então tá, vamos lá então. O que acontece, minha gente? Queria só destacar para vocês também, que eu estou esquecendo aqui, que a nossa avaliação, a de filosofia, vai ser dia 18 de junho. E eu vou cobrar sobre o capítulo 1, tá bom? Então, já fiz as correções com vocês. O que eu pensei? Eu pensei em fazer uma revisão expositiva, visto que quando a gente estava no período que iniciou a quarentena, eu já tinha mandado exercício de revisão para vocês. Então, eu quero que vocês... Página 40 agora, tá, ô Maria Eduarda? Então, eu quero que estejam todos na aula semana que vem, porque eu vou fazer revisão para a prova. E a gente não vai trabalhar o silogismo, a gente vai trabalhar a revisão para a prova. Mas eu não vou mandar folhinha de exercício, porque eu já havia mandado. Combinado? Quem está entrando aí agora, o Maria Eduarda, você que entrou aí agora, eu vou fazer... Eu também entrei hoje, Daiane. Ei, tudo bem? Eu vou fazer hoje, vou tratar de um assunto aqui, que são as regras do silogismo. Não tem dessa forma aí no material. Por isso, eu queria que todos abrissem na página 40, porque eu vou utilizar o exemplo da página 40. E quem quiser anotar aqui no caderno, é bom. Por que eu não mandei digitado para vocês? Porque quando a gente anota, a gente memoriza, tá? Só por isso que eu tinha até o print no meu celular, eu tenho anotado ali no meu caderno. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo, então, da página 40. Esse primeiro exemplo aqui, do Sócrates. Presta atenção para a gente fazer a análise. Dentro das regras do silogismo, vai anotando aí, ó. Regras do silogismo. Todo silogismo contém 3 termos. O maior, o médio e o menor. Vamos lá para a frase para a gente analisar. Então, dentro do nosso silogismo aqui, nós temos o termo maior, que é mortal. O termo médio é homem. E o termo menor é Sócrates. Ok? Só para vocês entenderem aí como é que funciona o negócio. Outra coisa. Tá dando para compreender, minha gente? Tá? Ok? Os termos da conclusão não pode ter extensão maior que os termos das premissas. Então, vamos lá. Eu tenho, então, dentro da página 40 aí, ó, acompanha aí comigo, ó. Eu tenho, então... Oi? Pode falar. Peraí, ô Daiane, você tá fazendo uma revisão? Sim, porque provavelmente, Miguel, tem gente que não compreendeu as regras do silogismo. Hoje eu trouxe anotado para vocês. Por isso que eu quero que todo mundo copie. Aí você vai fazer a revisão de novo depois. Não, ô Miguel, deixa eu voltar. Eu estou fazendo hoje eu estou trazendo uma coisa extra para vocês, que é a regra do silogismo. Porque se vocês não entenderem bem essa regra aqui, vocês não vão conseguir aplicar nas bolinhas que nós vamos estudar ainda hoje, se der tempo. Foda. Entendeu? Hoje eu estou trazendo as regras só porque tem gente que talvez não tenha compreendido. Por isso que me deu na cuca de trazer as regras. Eu falei semana passada que eu ia trazer as regras na próxima aula. Beleza. Entendeu? Sobre a revisão da avaliação, vai ser semana que vem. E vai ser do capítulo 1. Ok? Ok, Miguel? Ok. Então tá. Eu só tô fazendo isso aqui, gente, porque eu acredito
acredito que tenha gente que tenha dúvida ainda. Então, por isso que eu pedi para pegar o exemplo da página 40. Então, vamos lá. Os termos da conclusão não podem ter extensão maior que os termos da premissa. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, ó. Então, eu tenho duas premissas e a conclusão. A conclusão, obrigatoriamente, tem que ser menor do que as premissas. Mais uma regra para eu saber se o silogismo é válido ou inválido. Outra regra. O termo médio não pode entrar na conclusão. Qual que é o termo médio aqui, minha gente? Qual que é o termo médio aqui? Fala aí para mim. Homem. 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 O termo médio nunca pode entrar numa conclusão de um silogismo. Outra regra. Essas regras é para eu explicar se um silogismo é válido ou inválido. Mais uma regra. De duas premissas negativas, nada se conclui. O que eu quero dizer com isso? Que eu não posso ter, presta atenção, eu não posso ter premissas falsa com uma conclusão verdadeira. Entendeu? Então, de duas premissas negativas, eu não posso ter uma conclusão verdadeira. Ok? E o último aqui, ó, o termo médio, como eu já falei, ele tem que ser retomado pelo menos uma vez em toda a extensão. Então, o termo médio aqui é homem, certo? Então, olha, Bia, mando sim, Bia, eu tirei um print, tá? Só que aqui eu anotei para ficar bonitinho, porque no meu print não tem isso aqui, ó. Esse último item. Mas eu mando sim, tá? Ô, Daiane. Pois não. É página 43, né? Ô, Miguel, eu estou utilizando agora o exemplo da página 40, que é Sócrates, do Sócrates. Foda. Tá? Só por isso que eu pedi para abrir na 40. Só por isso. Ah, não, Bia, pode deixar que eu mando. É porque a imagem também não fica muito boa. Eu sei, tá, gente? Rafael, se muta aí na moralzinha. Vamos lá, Miguel, vamos continuar. E para concluir aqui, o que eu quero dizer? O termo médio tem que ser retomado pelo menos uma vez em toda a extensão. O termo médio, vocês já me falaram que é homem. Então, o termo médio ele deve ser repetido pelo menos uma vez. Entendeu? Em toda a extensão, em todo silogismo. Então, o homem, a palavra homem, ele tem que ser repetido pelo menos uma vez. Beleza, galera? Ok? Alguma dúvida? Ok. Agora, como eu prometi e cumpri, trouxe as regras e vou mandar para vocês depois no grupo, eu vou agora para a matéria, que é na página 52. Peguem aí, por gentileza. Vou apagar aqui, tá, gente? Depois eu mando a foto, então, para vocês. Página 52. Todo mundo abriu aí? Fala aí para mim, por gentileza. Aberto aqui, vambora. Quê? Quê? Vambora. Ah, meu Deus, até parece. Vamos lá, então. Na página 52, gente, eu vou trabalhar a lógica dos predicados. Então, vamos embora? Leia para nós. Vai lá, Miguel. Sério, tu vai estragar a filosofia com português, Daiane? Na moral mesmo? Isso aqui para mim é mais moral? matemática. Vamos lá. Não. Onde predicado e matemática? Entendi. Tá, vamos mandar. Pode começar? A lógica dos predicados. Lógica dos predicados. Também é chamada de lógica formal, que é a lógica criada por Aristóteles. Como vimos, o que importa para a validade de um argumento não é a verdade de suas premissas, mas a forma lógica de seus argumentos. Retomemos o argumento A, visto anteriormente. Então, gente, vamos lá entender. Eu vou colocar aqui só para eu poder ir marcando aqui para vocês, ó. Esse pincel tá bom para jogar fora. Ó, todo Pernambuco. Só eu colocar aqui que eu vou colocar as letrinhas aqui em cada um,
para ficar mais fácil. Todo pernambucano é brasileiro. Lula é pernambucano. E logo, Lula é brasileiro. Gente, agora a gente vai utilizar as letrinhas para a gente entender as regras desse silogismo. Vou pegar até um pincel vermelho aqui para a gente entender melhor. O que acontece? Vocês vão observar que isso aqui, gente, é a coisa mais fácil desse planeta Terra. O que acontece? Ó, se eu for substituir os termos maior, menor e o termo médio por letras, vai ficar assim, ó. O primeiro termo, que é o termo médio, vai ser A. O termo maior vai ser B. E o termo menor será C. Então, o que acontece? Quando a gente for trocar as palavras por letras, a regra é simples. A regra é essa aqui, ó. Todo A é B, então, todo pernambucano é brasileiro, então, todo A é B. C, que é o termo menor, C é A, ou seja, Lula é pernambucano, tá vendo? Logo, C, que é Lula, é B, que é brasileiro. Isso aí tá fácil, não tá, gente? Tá. Então, sempre vai ser assim, ó. A, B, C. Se você quiser, por exemplo, utilizar, igual aqui no exercício que tem aqui na apostila. Se você quiser utilizar a letra da própria frase, da própria palavra, você pode também. Igual aqui, ó, no exemplo do exercício número 3. Você pode colocar assim, ó. Todo V é B. Toda J é V. Toda J é B. Entendeu? Todo J é B. Então, você pode utilizar também as letras. Aqui fica fácil, ó. Esse aqui representa, então, o termo médio. Esse aqui, o termo, colocar aqui, ó, termo médio. Esse aqui é o termo maior, tá? E esse aqui é o menor. Então, a regra para a gente construir um silogismo é esse aqui, ó. O termo vai aparecer, então, primeiro, o termo médio, o termo maior e o termo menor. Ok, minha gente? Ok? Alguma dúvida? Gente, falem comigo, vocês estão tão calados hoje. Gente. Matheus Augusto tem uma dúvida. Perguntaram aqui no bate-papo, desculpa, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Não, tô zoando. Para. Mas eu não tive dúvida, não. Não. Só rápido. Gente, então se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui. Eu tô dando aula aqui porque é mais fácil para escrever. Eu não sou boa, eu não tenho coordenação motora para escrever no Paint, né, que chama, naquele negócio lá do Zoom. Então, eu prefiro utilizar o 4. Continuando aqui agora, depois eu vou passar para vocês, para que vocês façam para mim, no número 3, presta atenção. O número 3, vocês vão fazer nesse formato aqui, tá bom? Vai ser nesse formato número 3. Então, ele é tranquilinho, tá? Aí vocês podem usar as letrinhas da palavra também, tá? Se você não quiser usar A, B, C, você usa, por exemplo, igual aqui deu o exemplo de virtude, você utiliza V, que aí dá também. Deixa eu apagar aqui pra gente continuar. Agora nós vamos para... Então, deu para entender isso das letrinhas, né? Agora vamos lá para a teoria dos conjuntos. Agora que vem as bolinhas, tá, gente? Se preparem, porque será emocionante. E vamos ver que filosofia também engloba matemática, engloba português, né? Diz o Miguel que englobou o português aí. E a gente vai ver que também nós vamos trabalhar a ideia da teoria dos conjuntos, tá? Então, tem um pouquinho de matemática. Vamos lá, então. Quando eu vou fazer as bolinhas, que as bolinhas, elas são muito importantes, gente. Eu falo bolinha, mas são os conjuntos. Para a gente tentar discernir se aquela construção do silogismo é válido ou inválido. Então,
Leia a frase aí para mim, Amanda. Melhor. Leia aí o 2.1, teoria dos conjuntos. Na hora, Daiane. A melhor maneira de verificarmos se a forma lógica de um argumento é válida ou inválida é utilizando os conjuntos como os aprendizados em matemática. Vamos retomar os argumentos A e B, que são válidos, C e D, que são inválidos, do tópico anterior. Representados por conjuntores, eles ficam da seguinte forma: todo pernambucano é brasileiro, Lula é pernambucano, logo Lula é brasileiro. Gente, outra regra fácil para vocês entenderem. Vocês têm que entender que o termo chamado assim de universal ou de termo maior, você tem que desenhar ele grandão. Então, vamos lá. Vamos entender as bolinhas aqui. O termo maior aí, qual que é? Qual que é o termo maior? Brasileiro. Brasileiro. Eu vou escrever para ficar mais fácil, tá? Vou escrever mesmo. Brasileiro. Ótimo. O termo médio? Pernambucano. Pernambucano, ótimo. Gente, por enquanto tá fácil, tá? Daqui a pouco que o bicho pega. E o termo menor é? Porra. Lula. Então, uma outra forma de saber se o silogismo ele é válido ou inválido é se ele respeitou essas regras também. A gente está vendo aqui, por exemplo, que eu consegui construir uma teoria dos conjuntos em que ela foi, em que ela abrangeu todos os termos, né? Então, por exemplo, ó, todo pernambucano é brasileiro. Verdadeira. Verdade. Lula é pernambucano? Verdadeira. Lula é brasileiro? Verdadeira. Então, esse silogismo é válido. Por quê? Além de todos os termos, todas as premissas e a conclusão serem verdadeiros, eu consegui construir uma teoria dos conjuntos aqui bonitinho, tá vendo? Então, eu consegui colocar um item dentro do outro. Nós vamos observar que aqui na apostila, algumas construções de conjuntos, elas vão ser inválidas. Daqui a pouquinho a gente vai ver, tá bom? Gente, outra coisa que eu queria dizer para vocês também, que se hoje nossa aula acaba 10h15, né? Começou 9h30, 10h15. Se interromper a aula, eu nem vou voltar em outra aula, porque a gente não tem, assim, muita matéria para ver ainda, tá? Que a nossa apostila, ela é bem menor que a do 6º ano, do que a do 8º. Então, se eu não terminar aqui hoje, eu deixo para continuar nas próximas aulas. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Vamos lá de novo. Agora nós vamos para outro exemplo. A gente já sabia que esse exemplo era válido, porque já foi falado no nosso material, né? Aqui, gente, no próximo exemplo, vem falar das letrinhas. Então, assim como nós utilizamos as letrinhas na construção do silogismo, a gente também pode utilizar na construção dos conjuntos. Então, vamos lá. Agora vamos ver, ó. Qual que é o termo maior aí? Fala aí comigo. Qual letra que representa o termo maior? Vamos na página 53. B. B, muito bem. De Bielinga. Vou te adotar, tá, Bia? Deixa essa quarentena acabar. Olha, puxa saco, hein? Todo Não, mundo erra. Ela falou pra gente adotar ela, entendeu? Todo mundo erra na vida, Daiane. E o Miguel, eu tô pensando em congelar o Miguel, sabe? Aí eu tô, tá. tô pensando Entendi. Que foi, Duda? Ô, Duda, você mora no meu coração também. Ô, gente, tem espaço pra todo mundo. Ah, claro. A gente aglomera todo mundo aqui em casa. Quem vê, pensa. Não pode. Não pode aglomeração, não, Daiane. É um só. O que eu falei? Daiane. Depois Ô, Daiane, na moral. Depois da pandemia. Ô, Daiane. Oi. Pode falar. Ô, Daiane, na moral, eu acho que eu vou matar o Mandrake, que é o cachorro que rosa pra mim. Mano, meu cachorro, ele mijou no pé da minha cadeira gamer, velho. Isso é um insulto. Isso é um insulto.
Ele Essa cadeira é mais amada pelo Miguel do que qualquer outra coisa. Galerinha, eu vamos vou tirar mijar aqui, na então. casinha dele, tá? Eu vou me vingar. Tadinho, dó. Ô, gente, vamos aqui então, tá? Pra gente não perder tempo. Então, se a gente considera, vou colocar A, B, C, dentro da construção daquela frase ainda, tá? Do pernambucano. O termo maior seria o B, que é brasileiro. O termo médio é pernambucano, correto? E é representado por A, né? E o termo menor, o termo mais particular, é o C, que é o Lula. Então, a gente tem que entender, gente, que o termo maior, vamos dizer, o termo maior, ele sempre vai estar na bolinha maior. Entendeu? Então, por exemplo, se eu falo assim, deixa eu só dar um exemplo para que vocês entendam. Se eu falo o termo feliz. Feliz é um termo muito grande, muito abrangente. Então, eu posso falar, por exemplo, que as alunas do ângulo são felizes. Logo, Amanda é feliz. Entendeu? Então, o que eu tô falando? Eu tô pegando de um termo maior, feliz. Tô diminuindo o termo médio, alunas do ângulo. E o termo mais particular é Amanda. Então, seria essa uma das regras também. Ok? Vamos agora. Ô, Bia, leia para nós, na página 53, a partir da próxima bolinha aqui, ó. Da mesma forma que o exemplo anterior. Da mesma forma que o exemplo anterior, podemos descrever o argumento B da seguinte maneira. Todo paulista pertence ao grupo de brasileiros. Paulista está contido no grupo de brasileiros. Madonna pertence ao grupo de paulistas. Madonna está contida no grupo de paulistas. Logo, Madonna, pertencendo ao grupo de paulistas, pertence também ao grupo de brasileiros. Então, vamos lá, tá? Vamos lá, da mesma forma. Vou fazer a bolinha. Então, o termo, vou pegar aqui, ó. E tiver bolinha, tá saindo bem redondinha, né? Só que não. Então, vamos lá. O termo maior aí é o quê? Brasileiro, correto? Brasileiro, isso aí. Exatamente. O próximo termo, qual que é o termo médio? Paulista. Ótimo. E o termo mais particular é? Madonna. Madonna. A Madonna tem 2 N's. Ela é chique igual eu, só que eu esqueci de colocar. Mas aí, gente, o que eu quero dizer? Vamos pensar aqui, vamos ver que nem sempre as premissas, elas precisam ser verdadeiras, ok? A gente tem que saber se essa construção é válida ou inválida. Então, vamos lá. Todo paulista é brasileiro? Verdadeiro. Madonna é paulista? Falso. Logo, Madonna é brasileira? Falso. Para que o silogismo seja válido, eu não preciso que necessariamente isso aqui esteja dando tudo verdade. Tá entendendo? Eu não preciso. Eu preciso saber se obedece àqueles termos que eu coloquei para vocês e se a bolinha vai ficar bonitinha assim. Tá? A gente vai ver que em algumas premissas traz uma confusão, que é da história lá do Neymar, né? Que é da próxima página, que é da página 54. Vocês viram aqui, ó, que quando a gente utiliza as letrinhas... não sei se tá dando pra ver, tá dando reflexo. E quando a gente utiliza as letrinhas, o formato é o mesmo? Vocês observaram? Gente, desligou o microfone aí, alguém, por favor? Nossa, desculpa. Eu achei Não, que tava sem perigo. desligado. Sem perigo. Vocês observaram que nessas duas construções que nós fizemos, quando a gente utiliza as letrinhas e não os termos, né? Maior, menor e médio, o desenho fica o mesmo? A teoria dos conjuntos é a mesma? Vocês observaram isso? Sim. Viram? Então tá. Agora vamos para alguns que são inválidos. Esse aqui, a Amanda até falou na outra aula porque era inválido. Mas agora eu vou mostrar nas bolinhas. Tá bom? Vamos lá, então, na página 54. Maria Vitória, você lê para nós, por favor, na página 54? Leio. Vejamos agora os argumentos C e D.
que são inválidos. O argumento pode ser representado da seguinte forma: toda mineira pertence ao grupo de brasileiras. Mineira está contida no grupo das brasileiras. Shakira não pertence ao grupo de mineiras. Shakira não está contida no grupo de mineiras. No entanto, Shakira pode pertencer sim ao grupo de brasileiras. Então, presta atenção, ó, o que acontece? Esse daqui, ele é inválido porque, se a gente for analisar aqui, o que acontece? O termo maior é brasileira, né? O termo médio é mineira. E o termo mais particular, vamos dizer assim, é Shakira. O que acontece de errado com isso aqui? O que tá de errado? Fala aí pra mim, gente, quem souber. Não, peraí, o que tá de errado nas bolinhas? Ou o que tá de errado nos silogismos? Na construção aqui toda. É porque ela não é mineira. Aí tá falando que se ela não é mineira, ela não é brasileira, mas ela pode ser de outro estado. Exatamente, é isso aí que a Amanda falou. Gente, esse silogismo aqui, mesmo todas as premissas, ó, vamos ver. Toda mineira é brasileira, verdadeiro. Shakira não é mineira, verdadeiro também. Logo, Shakira não é brasileira. O que acontece? Se você fosse olhar por isso aqui, você ia falar assim, nossa, professora, mas, gente, tá faltando 10 minutos aqui, na hora que encerrar, acabou mesmo, tá? E aí eu mando o exercício. Mas a gente sabe que ela não é brasileira. E, tipo, o conhecimento não vale, não? Porque a gente sabe que ela não é brasileira, ela é colombiana. Regras que não foram obedecidas. As premissas são verdadeiras, mas a gente vai ver que as regras não foram obedecidas. Sabe por quê? Porque ela abre uma... Deixa eu utilizar a palavra. Ela abre uma possibilidade de ser brasileira, mas de ser de outro estado. Então, dentro do silogismo, você não pode ter dúvidas. Você tem que ter certezas. As coisas têm que ser claras. Entendeu? Uhum. Além de respeitar todas aquelas regras que eu coloquei, dentro do silogismo deve existir uma lógica. Entendeu? Por isso que a gente chama lógica aristotélica, isso tudo que a gente está estudando aí. Porque se não tiver lógica, você automaticamente exclui. Ontem eu estava estudando essa matéria aqui, deixa eu contar para vocês, antes da gente terminar aqui. E eu estava vendo, assim, o silogismo era mais ou menos assim. Algumas flores são margaridas. Verdadeiro. Aí tava assim. As mulheres são margaridas. Aí tava outra frase, outra premissa. As mulheres são margaridas. Aí o que aconteceu quando trouxe a premissa? As mulheres são margaridas. Trouxe uma confusão. Por quê? Porque existem mulheres que se chamam Margarida. Existem mulheres que não se chamam Margarida. Vocês estão conseguindo compreender? Então, dentro da premissa, não pode trazer dúvidas. Tem que ser claro. Alguma dúvida, gente? Quem que tinha me perguntado sobre isso? Quem que tinha perguntado? Fala aí pra mim, gente. Quem que tinha feito a pergunta aqui por último? Só para saber quem que é. Eu vou ficar aqui esperando. Quem que fez essa pergunta aí pra mim? Fala aí no chat pra mim, gente, se não tinha microfone. Só para eu saber quem que fez a pergunta. Machada, tá. Obrigada. Então, seria isso. Então, vamos lá. É só para eu saber quem que foi. Depois eu vou mandar uns videozinhos para vocês também, pode ser? Tem um professor bom que eu gosto de assistir as aulas dele também, sobre filosofia. Vou mandar para vocês. Então, só esperando chegar nas bolinhas para mandar. Então, por mais que as premissas todas sejam verdadeiras, ela é inválida porque não obedeceu uma regra lógica, porque ela trouxe uma possibilidade de que Shakira fosse brasileira, mas fosse de outro estado. Entendeu? Por isso que ela é inválida. Aí aqui continuou com as bolinhas também, tá? Ó, com as bolinhas com as letrinhas, fez o mesmo desenho. E aqui trouxe
uma teoria dos conjuntos para tentar, tá? Não que as premissas e a conclusão tenham obedecido o silogismo, mas para tentar demonstrar dentro das bolinhas como seria o certo. Presta atenção. Aqui na página 54, continua para nós fazendo favor, ô Maria Vitória. O fato de Shakira, pode marcar na apostila de vocês, tá, gente? O fato de Shakira não pertencer ao grupo de mineiras não significa que ela não pertence ao grupo de brasileiras. Ela poderia, por exemplo, ser carioca e por isso ser brasileira. Essa possibilidade é o que torna o argumento inválido. Veja na seguinte representação de conjuntos que o termo mineira é representado por A, brasileira, por B e Shakira por C. Obrigada, Maria Vitória. Então, gente, isso aqui que foi o problema. As premissas, elas trouxeram um outro leque de possibilidades de que Shakira fosse de outro estado. Entendeu? Então, não pode trazer, assim, a premissa ela tem que ser conclusiva, mais conclusiva. Ela não pode trazer outras possibilidades, tipo a da Margarida que eu falei aqui com vocês agora. Entendeu? E pode ler o último aí, ô Maria Vitória, por favor. Porém, aqueles mais atentos perceberão que é possível uma outra configuração em que talvez o argumento se torne válido. E se representarmos esse argumento da seguinte maneira? Então, vamos lá. Se a gente construísse assim, ó. Brasileira, né? Mineira. Shakira. Aqui tá falando que dessa forma, de repente o argumento poderia ser válido, por quê? Porque ela não estaria dentro do grupo das brasileiras, entendeu? Até porque a Shakira, ela é colombiana e tal. Então, esse exemplo aqui poderia ser válido, tá? Porque ela não está dentro do grupo das brasileiras e nem do grupo das mineiras. Lá na página 55, deixa eu ver se vai dar tempo. Dá tempo da gente ler só esse termo aqui, eu vou deixar o Neymar para outra aula, tá? Na página 55, leia para nós aí. É porque eu não sei quem tem microfone. Quem tiver microfone aí, leia para nós na página 55 esse primeiro parágrafo. Gente, inclusive, faça uma chave aí nele, escreva importante, que ele é muito importante esse parágrafo. Leia aí para nós, Maria Eduarda Machado. Se ela não leu, eu posso ler? Pode. Tá. Não pode. Olha que... Nossa. Amanda, então leia rapidinho, tá faltando 3 minutos. Inicialmente, se analisássemos somente o segundo esquema de conjuntos, poderíamos pensar que o argumento é válido, pois ele mostraria uma situação na qual tanto as premissas quanto a conclusão são verdadeiras. Porém, para que um argumento seja considerado válido, as premissas, se verdadeiras, devem garantir necessariamente que a conclusão também seja verdadeira. Isso significa dizer que não deve haver nenhuma possibilidade de, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão ser falsa. Entretanto, no primeiro esquema de conjuntos que utilizamos para analisar esse argumento, vemos uma possibilidade na qual as duas premissas são verdadeiras e a conclusão não. Especificamente nesse caso, como já dissemos, Shakira pode ser carioca, baiana ou amazonense. Nesse cenário, as premissas seriam verdadeiras e a conclusão falsa. Se há ao menos um cenário possível como esse, não podemos dizer que a veracidade das premissas garante necessariamente a verdade da conclusão, de modo que o argumento deve ser visto como inválido. Pode parar aí, Amanda, que o outro exemplo eu vou deixar para outra aula, o exemplo do Neymar, tá? Então, gente, resumindo, o que acontece? Eu não posso ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Essa daí é uma das regras também para que um silogismo não existe seja aceito, tá? E
Também não pode, como eu disse para vocês, não pode abrir possibilidade para outras coisas. Ah, fulano, então, todo mineiro é brasileiro, seria basicamente isso, peraí. Toda mineira é brasileira, verdadeiro. Fulaninho não é mineiro. Se ele não é mineiro, ele pode ser brasileiro sim, desde que ele seja de outros estados que pertençam, né, ao nosso país, tá? Então, gente, seria mais ou menos isso aí. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá? Eu estou ajudando alguns alunos que estão com dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Lembrando que nossa prova vai ser dia 18 do capítulo 1. E qualquer dúvida, estou aqui, tá? Anotem aí, por gentileza, vocês vão fazer para mim somente a número 3 da página 52. Número 3 da página 52. Alguma dúvida? Não. Não? Deu para entender, gente? Pelo amor de Deus, deu para entender? Uhum. Deu mesmo? Deu, gente? Porque essa matéria ela é mais... Deu, Johnny. É isso? Muito bem. Agora, Daiane, tem a série perguntou você, Daiane, Vai muito acabar importante lá mesmo. agora. Você bebeu